Vamos começar mais uma aula hoje, terça-feira, dia 24. E hoje a aula é bem especial, porque a gente vai falar sobre objeções. E é um universo, né? Objeções, a gente tem tanta coisa para falar sobre objeções que não cabe em apenas uma hora. Então vamos iniciar essa conversa sobre objeções e, conforme o passar do tempo, provavelmente vamos ter mais aulas sobre isso, sobre objeções. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho, falar um pouco que objeção é um sinal de interesse, né? E não é um problema. E mais, galera, para quem não sabe, essas aulas fazem parte do projeto, né, de mentoria MetaMaster. E nosso objetivo é te ajudar a montar uma estrutura de negócio sólida que bate meta todo mês, com cultura de execução, com processos, com rotina, tudo bem alinhadinho para que você possa alcançar os seus resultados. E a gente te ajuda a fazer isso através da nossa mentoria. Caso você queira conhecer, só se já quiser mandar, pode entrar em contato pelo Instagram, ou direct, me enviar mensagem, tem nosso link lá, caso você queira solicitar uma sessão com a gente de diagnóstico gratuita. Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula de hoje aqui, falando um pouquinho sobre a objeção. Hoje vamos fazer no formato de mapa mental. Então, eu vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês e vamos lá. É o seguinte, essa aula de hoje, vou aproximar aqui um pouquinho para todo mundo ver. Ficou muito grande. Pronto, assim. Tá bom, beleza. As objeções, gente. Galera, objeção é um sinal de interesse. E tem tanta gente que tem medo, né, quando chega nessa parte, né, da venda. Tem muita gente que trava, tem muita gente que não sabe o que responder, não sabe o que falar. E isso faz é a principal mudança que você pode implementar no seu time, no seu dia a dia, né? Essa quebra de objeções. E mostrar para eles que objeção, se um cliente seu, se alguém tem alguma objeção sobre o que você está falando, mostrando sobre o seu produto, não é para ele ficar com medo, não. Isso aí é porque ele está interessado em saber mais sobre o assunto, né? Então, galera, cafezinho aqui, vamos lá. Objeção é algo bom ou é um problema? Turma, se o cliente levanta uma objeção, ele está mais perto do sim do que do não, porque ele demonstrou algum interesse sobre o que você está falando, sobre o que você está vendendo. Você sabe qual que é o maior problema quando um cliente apresenta uma objeção? O maior problema disso daqui é bem simples. É quando você, ou seu time de venda, seu time comercial, quando a pessoa que está recebendo aquela objeção para responder, ela recua, ela trava, enquanto ela deveria mergulhar mais a fundo, entender melhor o que está passando na cabeça daquele cliente para fazer a conversão da venda. E aqui a gente vai falar um pouco, como eu disse anteriormente, isso aqui, a gente falar sobre objeções é um tema gigantesco, mas o objetivo dessa aula de hoje é que você saia daqui e já consiga internalizar essa questão de quebra de objeção
e numa próxima objeção que você vier responder, já essa aula já te ajude a ter mais segurança, a buscar despertar o seu interesse em conhecer mais, saber mais como quebrar objeções. A gente, cara, isso aqui é um universo. A gente tem gatilhos mentais, premissas. Cara, isso aqui a gente mexe muito com a parte comportamental do ser humano, e a gente vai falar um pouco disso. E já aconteceu um caso engraçado comigo, que onde eu, particularmente, eu estava atendendo a cliente, e essa cliente, ela chegou procurando um produto muito específico. E era um produto que eu tinha, mas era um produto relativamente caro. Era um produto na faixa de uns R$ 600 por aí. E beleza, cara. Essa cliente entrou lá na loja e aí eu fui atendê-la. Aí ela, eu quero um produto X, tal, e tudo mais. Assim, assim, assado. Aí ela me falou algumas coisas na conversa, que é uma parada que eu vou falar aqui, que, cara, todo mundo tem que ficar com os ouvidos muito ativo na hora que você está com o cliente, porque normalmente o cliente ele vai soltar ao longo da conversa diversos pontos que podem virar objeção. E aí você tem duas opções. Você pode quebrar, se você perceber, você já pode ir fechando as portas para que chegue no final da venda esse cliente já esteja com todas as objeções resolvidas. Ou você pode se preparar que no final da conversa vocês vão se aprofundar nessas objeções. E essa cliente chegou lá pedindo um produto específico e ela achou o produto caro. Quando eu mostrei, aí ela, não, tá muito caro isso daqui. E aí ela até escrevi aqui, né? Apesar de eu ser o especialista ali no momento, ela queria uma validação externa. Isso é muito comum. E aí ela ligou para um amigo por chamada de vídeo. E aí surgiu a seguinte questão. Ele virou e falou que o produto estava muito caro, que ele já tinha visto aquele mesmo produto pela metade do preço. E aí que entrou a minha expertise e eu fui conversar com ela para quebrar isso, né? A gente, aí eu conversando com ela, aí eu falei, olha, realmente existem sim produtos como esse daqui no mercado pela metade do preço. Aí ela, mas por que que você está vendendo esse vinho aqui nesse preço, esse produto nesse preço? E eu falei, cara, é o seguinte, tá tendo muito contrabando desse produto. E aí, o produto que está na metade do preço, ou ele é roubado, ou ele é falsificado. Não tem outra conversa. E aí ela ficou meio assim, né? E aí eu virei para ela e eu falei, olha, é o seguinte, se você quiser comprar um produto, esse mesmo produto aqui pela metade do preço, tudo bem, a escolha é sua. Mas tenha em mente que você está presenteando uma pessoa que você gosta, até porque você está procurando um produto de altíssimo nível, e você vai presentear essa pessoa com um produto que tem uma procedência duvidosa. Você não vai ter nota, você não vai ter garantia que aquele produto é bom, que aquele produto é original, ou sabe-se lá se foi roubado de alguma carga. E aí acabou que eu consegui convencê-la, quebrei essa objeção de preço versus um produto que tinha no mercado e em uma situação que, gente, toma muito mercado, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não querem saber da procedência do produto.
e acaba comprando e achando normal isso, normalizando. E muitas vezes até acaba se gabando por isso. Mas não foi o caso dela, consegui quebrar essa objeção e ela acabou que levou aquele produto que ela estava querendo que eu ofereci para ela. E, gente, objeção, ele nada mais é do que um conflito na cabeça da pessoa, né? É, entre o desejo daquilo que você está oferecendo e o medo. Que se essa pessoa iniciou uma conversa com você sobre o produto ali que você está oferecendo, sobre o serviço que você está oferecendo, ela, ou se ela veio para uma conversa com você, né, uma reunião de alinhamento e tudo mais, ela tem um desejo já ali. Ela já demonstrou um certo nível de interesse e ela tem um desejo de resolver algum problema dela. Mas, junto com esse desejo, temos os medos. E aí, pessoal, o que que acontece muito, né? Quando o cliente diz assim, eu preciso pensar, não vou, é sabido que o nosso cérebro temos duas partes, temos o nosso lado racional e temos o nosso lado mais emocional. E aí, quando um cliente fala, eu preciso pensar, ele está, na verdade, é o sistema racional dele que está tentando conter aquele impulso da parte emocional que muitas vezes já até decidiu a adquirir o seu produto, o seu serviço. Tanto que quando a gente fala no nosso programa de mentoria, abordando essa parte de vendas, né? Cara, a gente tem que estruturar a nossa venda, nosso pitch de vendas, para a gente vender para o lado emocional da pessoa. Porque esse lado tem um peso muito forte. Muitas vezes, né, mais forte do que o lado racional. É por isso que pessoas, cara, compram carros que, cara, é totalmente emocional. Por exemplo, eu mesmo, eu compro carro muito mais pelo lado emocional do que pelo lado racional. Eu gosto da experiência de um carro legal, de um carro que vai me fazer sentir bem, que vai me proporcionar o que eu quero. Porque se fosse pro lado racional, cara, você vai comprar um carro que tem um bom preço, tem um bom motor, tem uma manutenção baixa, tem uma boa economia de combustível. Então, gente, quando o impulso emocional do nosso cérebro é muito mais forte. Só que, cara, toda objeção que vem é gerada, né, dentro desse medo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E é o sistema racional dele ali trabalhando. Então, quando o cliente vem e traz objeções para a gente, ele está pedindo para a gente ajudá-lo a tomar a decisão. Então, gente, está ajudando, ajudar a fortalecer aqui esse desejo. Quando a pessoa veio aqui e pediu uma validação de um amigo, porque gerou uma questão, uma objeção na cabeça dela, e ela precisava de uma validação do desejo dela. Isso é muito comum acontecer. Então, galera, objeção é um conflito. Simples assim. E que dá para resolver. A gente consegue resolver. E a gente consegue explicar um pouco isso falando um pouco de neurociência versus as objeções. Não sou nenhum cientista aqui, mas gosto muito do assunto. E eu vou falar um pouquinho aqui, né? O nosso cérebro ele divide entre o desejo, entre quem deseja e quem protege. O lado emocional é o lado do desejo e o lado racional é quem protege. E aí, pessoal, no lado do desejo, a gente chama, né? É o núcleo accumbens.
Então ele acende a possibilidade de ganho, o prazer da transformação, do benefício. Ele traz aquele negócio assim de caramba, eu vou vender mais, eu vou ganhar mais, ou eu vou conquistar uma coisa que eu queria muito, uma viagem. Então, quando você mexe com esse lado do cérebro, né, quando você mexe com os desejos da pessoa, é muito forte. Se eu virar e falo para você, olha, é o seguinte, eu garanto para você que se você passar um ano com a gente na nossa mentoria, eu te garanto que você vai, e se você seguir, né, tudo o que for falado, se você aplicar as coisas, o que a gente ensina, o que a gente fala, eu te garanto que você vai bater as metas da sua empresa todos os meses. Ou seja, você vai crescer. E aí, cada meta é relativa para cada um. Eu vou até falar um pouquinho de um pessoal que eu conversei, fiz um diagnóstico um tempo atrás, sobre o que era a meta deles. E aí vem quem protege. É a amígdala central. É um alarme emocional, né? Então, assim, cara, e se der errado? Pô, os cara tá me... A oferta é boa. Imagina, se, sei lá, atingir a meta todo mês, o que que representa isso para você? Representa 100 mil a mais no seu bolso, 200, 300, 1 milhão, 10 milhões a mais no seu bolso de faturamento? Enfim, não sei. Mas imagina se eu te garantisse isso. Falasse, olha, você vai, se você seguir tudo que a gente falar aqui e aplicar, você vai bater suas metas todo mês. Você vai montar uma estrutura forte o suficiente que você vai bater suas metas todo mês e a sua empresa não vai depender 100% de você. É uma boa oferta, mas aí vem a parte racional e fala, cara, e se der errado? Será que isso funciona para o meu nicho? Será que isso dá certo? Será que essa metodologia é para mim? Se ele for um picareta, se for cilada? Cara, o cliente ele entra num conflito ali, ó, num conflito real mesmo. E não é desculpa, gente. É neurologia, né? Tá escrevi aí, é neurologia. É a cabeça da pessoa. Até porque na nossa mentoria a gente faz isso. Eu garanto isso. Mas mesmo assim, né? A gente responde a diversas objeções ali. Ah, pô, isso aqui é pro meu nicho, não é, e tudo mais. Então, gente, vocês têm que, vocês precisam entender a trabalhar essas questões, né? Saber dividir esses dois pontos. O que que eu falo com o meu cliente que vai mexer com o emocional dele, e o que que eu falo com o meu cliente que vai mexer com o racional dele. E aí isso vale não só em venda, né? Isso vale em diversas situações. Isso vale, cara, se você está negociando uma inadimplência, por exemplo. O que está acontecendo ali? O que está rolando? Entender qual que é a parte emocional que está afetando ele ali. Qual que é a parte lógica? Por que que ele está inadimplente? Quais são os porquês disso? E aí, nisso, você vai jogando com a pessoa para resolver o problema, resolver a situação. Então, assim, essa aula a gente está focando um pouco mais na parte do processo de venda, né? Mas saibam que a gente consegue fazer, aplicar isso, esse entendimento em, né, qualquer situação. Porque, cara, nossa vida é feita de objeções. Nosso próprio cérebro, gente, a gente quando chega para comprar alguma coisa, vai comprar uma roupa, o pessoal pergunta, né? Ah, eu preciso disso,
Eu quero, eu preciso e eu posso. Façam essas três perguntinhas aí na cabecinha de vocês. Na próxima vez vocês forem comprar alguma coisa e que realmente, né, vai levantar algumas objeções que você mesmo pode resolver com você ou com outras pessoas, no seu relacionamento, com seus filhos e tudo mais. E aí, pessoal? Gente, no âmbito das vendas, para quem tem time comercial, eu vou apresentar umas situações, umas frases clássicas que time comercial gosta de apresentar para gente aqui. Eu tenho vendedores versus objeções. Quem nunca que tem negócio, que tem time, não necessariamente se for time comercial, mas, cara, que tem pessoas ali que vendem algo. Quem nunca chegou e perdeu um cliente e falou assim para você, que essa pessoa virou e falou para você, e aí, fulano, como é que foi a venda, tal, como é que foi lá? Ah, ele disse que ia pensar, já era, perdeu. Tipo, ele vai pensar, tal. Galera, na verdade não. O cliente está processando o risco. E aí cabe a você, ao seu time, criar uma segurança emocional, né, que vai validar a decisão daquele cliente. E aí tem diversas formas, diversos métodos que, cara, você pode fazer isso para quebrar essa situação aqui. Pai, ele disse que ia pensar, tá caro, tal. Eu vou dar um exemplo aqui do tá caro em breve, que eu acho que é uma das que a gente mais recebe aí. Nossa Senhora, quem nunca recebeu pô, isso aqui pô, tá meio caro, não é para mim o preço, tal. Quem nunca me avisa aí que vai ser o primeiro que eu vejo, tá? Ou então chegou um vendedor seu e falou assim, quem quer fecha na hora. Não, não. Se ele fechou na hora, é porque ele teve a amígdala central acalmada. Que você fez um bom trabalho ali no processo, durante a sua venda, muitas vezes resolvendo as objeções durante a venda, e aí conseguiu dar uma acalmada no ritmo da pessoa, e aí ele fechou. Então a venda é mais sobre segurança, né, do que sobre empolgação. Simples assim. Simples assim. E aí, pô, como é que você consegue gerar mais segurança? Entenda as objeções da pessoa e tente resolvê-las na medida do possível, é claro. Aí chega um vendedor, não, ele fica pedindo desconto, é que ele não está valorizando nosso produto, nosso serviço. Uh-uh. Normalmente, cara, quando pede desconto é por isso aqui, ó. Uma busca por controle, tá? Ele quer sentir que está no comando da decisão. Nós, ainda mais, cara, isso é do ser humano, mas especialmente o brasileiro, ele gosta, cara, disso. Ele gosta ali de pedir um desconto, e muitas vezes não é nem para tentar economizar, muitas vezes para inflar o ego dele. Porque tem muita coisa que a gente compra que não tem desconto, que, cara, enfim, se você não tem opção, por exemplo, Netflix não dá opção de pedir desconto, mas ninguém reclama por isso. Tem muita gente que acha caro, mas ainda assim paga. Por quê? Porque não deu opção. Então, eu falava muito com o meu time de venda lá, quando isso aqui é legal, porque quando eu peguei a empresa, eu comprei uma empresa já, que estava existindo, e eu fiz todo o rebranding da empresa, mudei tudo, tal, posicionamento, mudei tudo, né? Mas continuou no mesmo segmento. E inicialmente a gente estava continuando com o mesmo time.
E aí, esse time, ele tinha uma cultura de dar muito desconto. O pessoal, por exemplo, cara, dava. Eu sei porque eu era cliente daquela empresa. Eu já fui, já comprei, já fui, tinha sido cliente daquela empresa. Então, o pessoal pegava e tinha descontos de 20, 25, 30, 40% de desconto. E aí, quando eu comprei a empresa, eu fui analisar os números da empresa, eles tinham uma média de desconto de 25%. Galera, isso não existe, pô. Ainda mais se você trabalha com produto com margem muito apertada, né? Então, cara, o que que eu cheguei lá, né? Eu comecei a mudar, foi um processo, né? Não foi do dia para a noite. A gente perdeu muito cliente por conta disso, mas no final das contas deu bom, deu certo. A gente, pô, de 25, a gente veio para uma média de 5% de desconto. Eu estabeleci uma meta que não poderia ultrapassar aquilo. E aí, né? Cara, a gente fazia ações o que bem segmentadas para isso acontecer. Ah, ó, não, nesse produto aqui vai ter desconto? Não, não vai. Então não vai, não tem exceção. Sem abrir exceções. Ah, mas aquele cliente e tal, vamos abrir uma exceção? Não, cara. Não, não vamos abrir exceção. O grande problema de vários negócios é porque abre-se muita exceção. Então, fiquem atentos com isso. E galera, essas coisas aqui, quando os vendedores, o time de comercial de vocês vierem para vocês e falarem alguma dessas coisas, eu coloquei três exemplos aqui, mas cara, tem várias desculpas. O time comercial chega pra gente, disse que vai pensar, disse que vai falar com fulano, ciclano, beltrano, volta amanhã. Puta, se volta amanhã, me, me me derruba, cara. E aí, a maioria das vezes, se eu não pego o contato, não deixa esse volta amanhã, não amarra, sabe? Às vezes acontece da pessoa ter que voltar amanhã, tá correndo ali, mas na grande parte das vezes o time larga de mão e não atende aquele cliente no amanhã. Então, é complicado. E aí, pessoal, vamos entrando aqui. Você já se questionou, trouxe algumas perguntas aqui para cutucar vocês. Qual objeção que mais trava você? Eu vou querer que você, aqui é um exercício, tá? Você pode se questionar isso. Qual objeção mais trava você? E aí, você vai anotar isso e depois você bota aí embaixo o que que você costuma responder a essa objeção. E depois você bota se você já travou uma venda, por que que você respondeu mal? Você já perdeu uma venda porque você não conseguiu resolver a tal da objeção. Então, façam esse exercício aí, tá? De quais objeções mais travam você e o que que você costuma responder. E aí dá para até você criar um banco de dados com isso daí, né? Com várias objeções. Lá na empresa, eu comecei a fazer o quê? Eu literalmente criei um banco de dados com as principais objeções que apareciam, e eu vou te falar que era um organismo vivo, porque direto aparecia alguma coisa nova. E aí a gente começou a criar protocolos ali para cada objeção que aparecesse. Então, isso é uma forma de vocês treinarem aí o seu time, né? E até novas pessoas, que quando um novo funcionário entra aí na empresa de vocês, vocês pegam, entregam esse manual de objeções, vamos dizer assim, onde vão ter lá, cara, as objeções mais comuns, as formas de você.
quebrar essas objeções, as perguntas que você precisa fazer para o cliente para quebrar aquelas objeções. Porque normalmente os problemas são os mesmos, gente. Então, assim, as perguntas vão ser as mesmas. Mas é bacana você criar um arquivo sobre isso para que, cara, porque sempre vai ter coisa nova, cara. Você que trabalha com gente que vende para alguém, seja B2B, B2C, rapaz, vocês vão ver coisa. Nunca se surpreendam se aparecer algo novo, porque vai aparecer, com certeza. E aí eu trouxe aqui, ó, um frameworkzinho cuja ideia é tornar simples o que é complexo, tá? E nesse framework, voltada para responder objeções, tem três passos aqui. Primeiro, calma. Se o cliente está fazendo uma objeção, é porque ele está em alarme, ele está querendo resolver algo dentro dele, né? E você precisa, né, ser o bombeiro ali, apagar, dar uma acalmada na pessoa. Você precisa também ficar calmo, porque tem muita gente que fica nervoso ao chegar nesse ponto de responder objeções, e é normal isso. Eu vou até, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. É normal essa questão de você ficar nervoso, né? Principalmente no início. Com o tempo, você vai melhorando e ficando mais calejado para responder objeção. Porque lembra que as objeções temos sempre, cara, as principais sempre vão aparecer. É batata, gente. As principais sempre vão aparecer. Então, quanto mais você pratica, mais você fica tranquilo e consegue acalmar aquele cliente. Então, como é que você faz isso? Cara, alguns inícios, né? Quando a pessoa apresenta objeção, você fala, eu entendo totalmente, faz sentido essa dúvida. Você não é o único que já sentiu isso. Se eu tivesse no seu lugar, talvez eu sentiria o mesmo. Demonstra uma empatia com o cliente, uma afeição com aquele cliente nessa hora. Porque aqui, cara, quando a gente demonstra um certo nível de afeição, mostra que a gente está preocupado com aquela objeção dele, a gente fica mais próximo do cliente, a gente fica mais conectado com o cliente. E aí, deixando ele mais confortável, quando a gente demonstra essa preocupação, naturalmente o cliente fica mais receptivo. É recíproco. Simples assim. Então, assim, pô, já vivi isso. Quando você pega nisso, né? E aqui a gente entra muito em gatilho mental, que dá para fazer, também dá para utilizar. É um universo, que nem eu falei. Responder objeção é um eterno aprendizado. Então, cara, quando você vai se coloca no lugar da pessoa, não, olha, eu entendo o que você está falando, essa pergunta, essa dúvida, eu já passei por isso. A pessoa já vai abaixar a guarda dela. Curiosidade. A pergunta certa vale melhor, mais do que o melhor argumento. E aí, uma vez eu escutei o podcast do Joel J, e ele fala assim, e eu fiquei com essa frase gravada, e eu falei, pô, vou usar essa frase, né? Quem pergunta melhor ganha na negociação. Então, fiquem bem atentos ali, que, cara, a sua pergunta pode ser a virada de chave. Então, você trouxe aqui alguns exemplos, né, de perguntas que você pode falar para a pessoa, né? Quando você diz que está caro, que é caro, é em relação a quê? Alguma coisa que você já viu, a um orçamento que ou tá caro o orçamento do seu mês. Tem gente que às vezes ela já estourou o cartão, já pagou fornecedor demais, e aí estourou ali os limites dele. Então, Pergunta, perguntas que você pode fazer. O que que você está comparando, né, para chegar a essa conclusão? Tá caro em relação a quê? Se a gente te ajudasse, se a gente ajustasse, né, isso daqui, o que que mudaria?
Isso mudaria sua visão? Você conseguiria? Seja flexível. Às vezes, numa negociação, a gente precisa ser flexível. Óbvio, dentro das nossas limitações, não é para fazer loucura. Mas principalmente em negociações complicadas, com valores mais altos, tipo, no nosso valor da nossa mentoria, é um valor mais alto e às vezes não cabe no orçamento do cara mensal ali, mas quer fazer e tudo mais, a gente entende que ele precisa e a gente ajusta, consegue dar uma ajustada. Óbvio, na medida, na sua possibilidade, né? Se não der para ajustar, não dá para ajustar e acabou, é isso, é isso. Então, tá aqui, ó, me ajuda a entender. É a proposta que não está fazendo sentido, é o momento que está apertado. Às vezes, o momento de compra não é naquele mês, mas no mês que vem, às vezes, se você abordar esse cliente, ele vai estar no momento de compra. Tanto que eu falo muito, eu sempre falei isso na minha empresa, e hoje eu converso muito com empresários, né, ajudo muito outros empresários e eu falo com eles, cara, não existe lead frio. Não existe cliente que está frio. Existe cliente ou lead que não está no momento de compra dele. Então vocês têm que entender isso. Porque senão fica aquele negócio chato que você vai ficar empurrando um negócio na pessoa e, velho, a pessoa não vai comprar. E aí, às vezes, pega até birra de você. Mas se você entendeu se o momento de compra dele é naquele momento ou não, cara, às vezes oferece num segundo momento. E por fim, a parte da conversão. Você reposiciona a proposta com base no que ele revelou. Ele vai falar, dá para. É aquilo, a gente é uma relação, tem que ser uma relação ganha-ganha. Aí você bota lá, com base no que você me falou aí, o ponto mais sensível é o risco, né, que você está apresentando aqui, né? Tá, então eu vou te mostrar um caminho com menos exposição. Muita gente usa essa aqui, eu converso, tenho amigos no setor de investimento, a galera, né, tem muito essa questão de ser sensível ao risco, né? E aí eles sempre apresentam uma questão, outras opções com menos exposição, né, de risco. Então, você me disse o problema é previsibilidade, até problema para te falar isso daí, falar rápido. A proposta foi desenhada extremamente para resolver isso em 30 dias. Quer ver como? Por exemplo, no meu caso, a gente tem uma situação que a gente criou um desafio de 30 dias, onde o nosso objetivo é fazer com que as mudanças, ele comece a ver mudanças em relação a criar um negócio que bate meta todo mês em 30 dias. Óbvio que não é mole, é pancada, mas a gente entrega isso para ele. Temos um programa de um ano, só que, cara, a gente tem uma solução para que ele possa, sei lá, começar a pagar o parcelamento nos primeiros 30 dias. E aí a gente vai e mostra para ele, reposiciona, entende qual que é a objeção, reposiciona a proposta com base no que ele está revelando ali. Aí trouxe outra aqui, ó. A gente pode começar com um plano menor, né? Validar os resultados, e aí você escala com mais segurança, que tal? Eu vejo muita gente usando essa aqui em agências, né? Agência de marketing, gestão de tráfego, usa muito isso. A gente começa a investindo aqui no tráfego com um valor mínimo, e aí a gente vai escalando, e aí tem toda uma justificativa também do porquê disso. Não é só a questão, a pessoa não tem dinheiro, tem que ir aos poucos, né? Tem, na parte do tráfego tem uma justificativa maior além disso. Então, faz sentido seguir com isso agora. Você gostaria de ver um modelo, né, com outro ritmo de pagamento, né? Flexibilizar pagamento, alguma coisa assim. Ou às vezes, por exemplo, tem gente que não tá, pode não estar preparada para entrar na nossa mentoria, mas a gente vai conseguir vender o nosso curso, que tá sendo feito, e a gente vai conseguir vender o curso, que é mais barato. Às vezes faça mais sentido para ele naquele momento.
Então, o importante é não perder o cliente, não perder a venda. Às vezes você vai conseguir fazer um upsell, que a gente chama no mercado digital, às vezes você vai conseguir fazer um downsell. Mas o cara comprando, a pessoa comprando, o importante é esse. Eu falava muito lá na minha empresa, tipo, pô, o cliente entra na loja, ele não pode sair de mão vazia. Ah, mas é um cliente de R$ 29, de R$ 49. Não importa, porque o cliente que está comprando de 49, de 29, pode ser o cliente que compre o de 500, 600 amanhã. E a mesma coisa vale para todo o mercado. E eu trouxe aqui alguns exemplos de objeções comuns. Vamos lá. Esse valor não se encaixa na minha realidade hoje. Hum, aí, com certeza, quem é empresário já viveu algum desses aqui. Não tem muito para onde correr. Não é sobre o valor, gente. É sobre a lista de prioridades dele. Então você pode vir e trazer aqui, ó. A maioria das pessoas, gente, ela não tem. O problema não é o dinheiro, o problema é de prioridade. Eu até coloquei, né? Um show, uma viagem. A pessoa tá bem, feliz da vida. Paga, comprar um celular novo, viajar para Disney, para os Estados Unidos. A pessoa vai, dá um jeito e paga, mesmo ela falando que não tem dinheiro. Então, essa objeção, né, que não encaixa na minha realidade hoje e tudo mais, tá muito mais relacionada a uma lista de prioridades. Significa que o que você apresentou ali para aquele cliente não gerou valor suficiente para que ele pegasse isso e botasse lá na lista dele. Porque assim, eu já fiz isso. Eu já comprei coisa que, cara, não tinha o dinheiro para comprar, mas era uma prioridade para mim. Eu fiz acontecer. Ia lá e comprava. Então, é bem aquilo. Você acha que, pô, a maioria das pessoas não tem dinheiro, cara, para comprar um iPhone 15, um iPhone 16, 17, sei lá. A pessoa vai, pega, meu irmão, assim, top em dívida, mas compra, dá um jeito. Mas é para fazer um curso que vai ganhar dinheiro, ela não faz. Então, assim, tenho que falar com o meu sócio, esposa, esposo. Muitas vezes, né, o que trava a decisão é que um vê a dor e o outro ainda não viu. E aí você aterriza ele. Pô, Epa, calma aí. O celular ligou aqui. Você aterriza o cliente para entender um pouco melhor, né? Pô, quer que eu te ajude a mostrar o que eu te apresentei aqui de uma forma clara, um resumo para o seu sócio, para sua esposa, para sua esposa. Ou então, às vezes, né, se caso necessário, fazer um follow-up aí, marcar uma segunda reunião onde as duas pessoas estejam. E eu vou falar um pouquinho aqui, cara, do diagnóstico de R$ 1 milhão que eu fiz. Nesse exemplo aqui, né, pô, eu tenho que falar com meu sócio, eu tenho mais sócios e tudo mais, eu fui fazer um diagnóstico de uma empresa, tem mais ou menos uns 2 meses. E aí, foi com uma pessoa só, um sócio só, tinham três. E aí, o sócio foi, fiz o diagnóstico, conversei, cara, passei 1 hora e meia conversando com esse cliente. E no final do diagnóstico, eu mostrei para ele que o que a gente tinha conversado durante as 1 hora e meia ali que a gente passou juntos não estava alinhado com as notas que ele deu para o diagnóstico dele, para o questionário que a gente aplica. Aí ele ficou meio assim, ele ficou, Marcos, realmente o que eu falei com você, o que está acontecendo na minha empresa, não, e o que eu falei com você, não está representado nas notas que eu dei para as perguntas que você me fez.
Ou seja, ele precisava que outras pessoas vissem. Aí ele foi, eu peguei, ele foi e me pediu para fazer uma segunda reunião onde ele ia trazer os outros dois sócios dele. E aí eu, não, tudo bem, não tem problema, vamos fazer essa reunião. E o resultado do questionário do diagnóstico dele foi totalmente diferente. As outras duas pessoas tinham uma outra visão, enxergavam aquela dor de uma outra forma, muito mais explícita. Inclusive, eu virei para a pessoa, para um dos sócios lá. E aí eu falei com ela, não, cara, você tem ideia, você tem calculado de quanto de dinheiro você deixou de faturar por não ter batido as suas metas do ano passado? E ela foi e soltou a cara, 1 milhão. Se eu tivesse batido todas as minhas metas, a gente tinha faturado 1 milhão a mais. Então, gente, isso aqui, por isso, ó, uma dica muito boa. Às vezes, eu estou até começando a fazer isso no meu próprio negócio. Antes de você marcar uma reunião para apresentar uma proposta, algum produto, alguma coisa assim, já deixa antes muito bem alinhado sobre o que que vai ser tratado naquela reunião. Olha, essa reunião aqui eu vou te apresentar. Ó, na reunião que a gente marcou, faz sentido, você faz uma pré-seleção, vamos dizer assim. Se eu por ligação ou por mensagem, você vai fazer uma pré-seleção do é, dessa reunião. E aí você vai descobrir, cara, pô, não, ó, esse produto aqui faz sentido para você. Vamos marcar uma reunião para eu te apresentar. E você já fala, ó, eu vou te apresentar uma proposta para resolver esse seu problema aqui. É essencial que estejam as pessoas que possam tomar decisões junto com você. Se você precisa do seu sócio junto, da sua esposa, filho, papagaio, periquito, não importa, porque vamos te apresentar uma proposta bem clara. Então, alinha isso com a pessoa para você. Aí você já quebra essa objeção aqui. E a decisão é tomada na hora. Então, objeção, está muito caro. Valor percebido não é a mesma coisa que preço, né? Então, quando algo parece caro, geralmente é porque não gerou valor ainda. Aqui, ó. Quando algo parece caro, geralmente é porque não gerou valor ainda. E tá tudo bem, não tem problema. Aí você mostra, posso te mostrar o que que tá por trás desse número aqui? Acontece muito no nosso caso, quando a gente fala assim, não acontece tanto porque a gente apresenta o valor todo antes e depois a gente apresenta o preço. É uma estratégia que a gente usa. E você pode fazer isso no seu negócio também. Apresente os benefícios, os valores, o que que aquilo vai fazer, o que que aquilo vai gerar de transformação para o seu cliente e depois apresenta o preço. Então, quanto melhor você trabalhar essa situação aqui, melhor vai ficar no final ali, você vai ter menos coisa para ajustar e para responder de objeção. E, gente, para gente ir para o final da aula, objeção não me paralisa mais. Internalizem isso aí com vocês. Eu mergulho, entendo e convido com firmeza. É essencial você entender a objeção com perguntas. E, gente, hoje está muito fácil de você fazer isso. Está muito fácil. Vocês podem pegar, por exemplo, e, cara, você lista. Lembra que eu falei da planilha que eu tenho ainda, né? Isso daqui, que eu criei, né? Com as objeções, perguntas que a gente pode fazer para deixar aquela objeção mais clara, o que fazer. Cria esse documento na empresa de vocês, entenda isso. E, gente, quando vocês forem responder uma objeção, tem que ser com firmeza. Você tem que
passar segurança. Por quê? Porque para quebrar aquele medo que tem. E aflore o desejo. Porque muitas vezes a decisão tá tomada na pessoa. Isso já aconteceu comigo, cara. Já aconteceu comigo isso. E aí eu, assim, eu fui ver, fui analisar e não se sintam mal caso aconteça. Porque, assim, essa questão de passar segurança, com a prática você vai melhorando, você vai aperfeiçoando e tendo mais segurança naquilo que você está falando. Tem gente que entrega um mega produto, um mega serviço, mas às vezes na hora de passar a fazer a proposta, fazer a venda, ela não passa segurança. Então, tomem cuidado com isso. Sejam firmes na hora de responder objeções, porque isso pode mudar totalmente o jogo de vocês, dentro do que vocês estão propondo ali para o cliente. Essa questão de firmeza é essencial. Então, ó, gente, cria um documento, bota lá uma aba, as objeções, na outra aba, perguntas que você pode fazer para o cliente para cada objeção, para você entender melhor, e as soluções, potenciais soluções. E lembra, dentro do possível de vocês. Não é para fazer loucura nada, não. Tem que ficar bom para vocês. E que nem lembra o exemplo que eu dei, que quando eu assumi a minha empresa antiga, a turma lá dava 25% de desconto, aquilo não era viável. Não dentro da margem que era trabalhada. Então, assim, o que o cara estava fazendo para vender, para conseguir cliente, era loucura. Então, entendam a situação, a possibilidade de vocês. Aquilo na nossa mentoria, a gente consegue sim conversar, mas a gente vai entender qual é o momento ali. Às vezes não vai dar para fazer nada. Às vezes é aquilo ali, ponto e acabou. Mas às vezes a gente entende que a gente precisa dar uma mexida no parafuso para conseguir fechar a venda. Então, galera, estamos finalizando aqui essa aula. Muito obrigado. Terça-feira que vem, às 17 horas, vamos estar aqui, sem falta. Essa aula, lembrando, ela vai para o YouTube, tá? Então, provavelmente até daqui a uns 2 dias no máximo. Vou tentar subir essa aula para o YouTube até amanhã. E caso vocês queiram realizar um diagnóstico gratuito das metas do seu negócio, né, e descobrir quais são os gargalos e quais os pontos de evolução que você pode trabalhar aí no seu negócio, vocês podem apontar o telefone para esse QR Code aqui e aí você marca a sessão, vai te direcionar para um breve questionário, onde você vai entrar lá, vai responder, é bem simples, bem rápido. E o nosso time vai entrar em contato com você para a gente marcar uma sessão. Essa sessão tem como objetivo, ela é gratuita, tá? E ela tem como objetivo a gente diagnosticar como estão as metas dentro do seu negócio, descobrir quais são os gargalos do porquê que você não está conseguindo bater essas metas com constância, né? Que às vezes você bate a meta, mas o jogo muda que é quando você bate a meta com constância. E levantar, né, deixar mais claro para você quais são esses gargalos e quais são os pontos de evolução que você pode ter aí no seu negócio, tá bom? Eu vou deixar esse link, o link da sessão nos comentários, fixado, beleza? E até a próxima aula, até terça-feira que vem. Valeu!